Como eu tinha comentado com vocês, o tema é time ágil movido a propósito, né? Os bastidores da comunidade Mulheres Agilistas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui quero me apresentar, então, para quem não me conhece, eu trabalho como Agile Coach no Objective. Quero agradecer também o convite de poder compartilhar aqui no stand da Objective esse conteúdo. Sou uma das fundadoras da comunidade Mulheres Agilistas, junto com a Fernanda Lorenzetti, que vocês vão ver ali mais para frente na apresentação. E também estou como mentora na Catálise, um projeto pessoal ali que a gente tem para apoiar também questão de agilidade e pessoas de maneira geral. Aqui tem o meu LinkedIn, caso queiram seguir, trocar alguma ideia depois, fiquem à vontade aí. Vou falar sobre o início, né? Acho que é importante dar um contexto de como começou. Aqui tem uma foto minha também da Fernanda. A gente, na verdade, trabalhou em vários, participou de vários eventos, né? De agilidade. Esse aqui é o Agile Trends. E uma coisa que a gente sempre ficava pensando, né? Refletindo, é a questão da participação das mulheres. Tanto as mulheres que estavam ali no evento, né? Para ouvir, quanto as mulheres que estavam ali palestrando, falando. Sempre foi um número muito restrito, assim, né? Aí aqui tem um exemplo da foto, né, do time de desenvolvimento, onde nós trabalhamos lá em Floripa, e vocês podem dar uma observada que se você encontrar 10 mulheres aí, realmente é muita. E se você tirar uma foto, talvez hoje em qualquer outra empresa, provavelmente seja a mesma realidade, né? Então, a ideia da comunidade foi justamente nesse sentido, né? Da gente se apoiar para ter mais mulheres nessa jornada. Então, acho que uma informação importante, né? Uma coisa que eu acho que é bem legal, que no Objective a gente é muito voltado também a trazer fatos, dados, né? Então, para reforçar esse ponto, é que no Brasil, né, as mulheres, elas representam apenas 20% dos profissionais que atuam no mercado de tecnologia. Então, com relação a isso, acho que a foto ali na frente, acho que eu mostrei, acho que mostra, né, fica muito visível isso. E para mudar a gente quer mudar esse cenário, né? Então, uma coisa que eu acho que é legal também trazer, né, que não é só mudar porque é bacana, ter mais mulheres, enfim. Eu entendo que a diversidade nas empresas é algo positivo, não só pensando em mulheres, de maneira geral, né? Porque a gente acaba tendo ideias melhores, a gente acaba tendo mais conexão com os clientes, porque a gente tem perspectivas diferentes, olhando às vezes para o mesmo problema e pensando em soluções diferentes, o que a gente consegue abranger, né? Clientes, né, de todos os tipos, então a conexão fica muito maior. Tem um aumento na lucratividade das empresas, né, na questão de ter perspectivas diferentes, de pensar em soluções diversas, e a gente cresce internamente, né, como profissionais, como pessoas, porque a gente acaba tendo vivência com pessoas com uma cultura, enfim, com perspectivas novas, então isso é muito válido, né. Então, só para, né, falar que, além de tudo que a gente comentou, o impacto que pode ter, o resultado que pode ter da gente ter mais diversidade. Agora vamos voltar para o propósito, né? Que é o tema ali, né? Que a gente tem falado bastante da questão de propósito, né? Na comunidade, o nosso propósito é conectar mulheres que transformam organizações, tá? E o porquê isso? Porque quando a gente pensa em viver agilidade, né? Replicar a cultura ágil ali dentro das empresas, nós encontramos muitas barreiras culturais dentro das organizações. E é muito importante a gente ter esse apoio nessa jornada de mudança, né? Então, na minha carreira, mesmo mudando de estado, né? Estou agora em São Paulo, eu tive sempre muito apoio da Fernanda. A Fernanda também sempre teve muito apoio em diversos momentos, até questão de feedback, acho que é super válido, não só positivo, né? Construtivo. Então, a gente queria apoiar mais essas mulheres para justamente mais mulheres virem para essa jornada, né? Às vezes tem alguma insegurança, né? Então, nesse sentido, a gente idealizou a comunidade. No primeiro momento, foi um experimento. Será que faz sentido? Será que mais pessoas têm essa dor? E hoje a gente está vendo que nós não somos loucas, que realmente faz sentido. Tem muita gente participando. Depois eu vou falar sobre resultados, sobre números, mas que comprovam isso, né? Aqui acho que é legal falar também sobre Círculo Dourado, aqui, né, do Simon Sinek, que ele fala muito disso, desse conceito. A gente entendeu o porquê, né? Acho que o porquê precisa ser muito forte, né? E esse porquê, para nós, está muito claro. Então, quando a gente pensou na questão da comunidade, a gente pensou em um porquê que realmente chamasse as pessoas, que elas se conectassem com ele e viessem para apoiar nesse sentido. Porque eu e a Fernanda, a gente não conseguia nada do que nós temos hoje se não fosse o apoio
A gente vai falar do time na sequência, né? Então, pensando em time, é muito importante isso, né? Porque uma frase que eu coloquei aqui, que eu acredito muito, a gente está falando no contexto de mulher aqui, né? Então, se uma mulher sozinha já é forte, imagine a força que elas têm unidas. Mas, independente de se mulher ou não, a gente precisa estar unido para conseguir alguma coisa, né? A gente vai muito mais longe quando a gente tem mais pessoas nos apoiando na jornada. E sobre o time, a gente, no caso hoje, né, temos 13 apoiadoras, e como eu comentei com vocês, nós temos pessoas de norte ainda não, né? Mas a gente tem de todos os estados, né, todas as regiões ali sendo representadas para trazer perspectivas diferentes. A gente preza muito por diversidade, então isso é um critério importante. A gente não considera só a pessoa que, eu conheço de agilidade. Tem pessoas que não sabiam, que não trabalhavam com agilidade, vieram para aprender com a gente, conseguiram fazer transição de carreira, hoje estão trabalhando com agilidade. Então, é uma comunidade muito inclusiva, assim, a gente pensa muito e a gente preza muito também por diversidade, não só falar, mas sempre viver isso, né? Sobre valores, eu acho que é legal, até para a gente alinhar, assim, né, algumas restrições que possam ter, né? Então, os nossos valores a gente deixa muito claro, no sentido de as pessoas que vierem para apoiar, elas se conectem com isso, porque se não conectar não faz sentido estar ali, né? Então, nossos valores é colaborar e não competir, representatividade e não seletividade, e a gente compartilhar mais do que acabar se vendendo, né? Ter mais autonomia do que hierarquia, empoderamento e não medo. Então, na comunidade, a nossa gestão, ela é compartilhada. Acho que a gestão é muito importante para ficar na mão de uma outra pessoa, né? Então, as decisões são tomadas ali no grupo, a gente vai amadurecendo as ideias, e isso é uma coisa que a gente preza bastante. Sobre desafios, vamos lá. Desafio de ser 100% remoto, né? Acho que hoje, nesse momento, está todo mundo vivendo isso, né? Mas fica esse desafio, provavelmente vai permanecer, mesmo que as coisas retomem a organização para fazer as coisas acontecerem, então a gente vai manter aí com esse desafio. Viver a agilidade na essência, então não só falar para as pessoas, mas a gente viver ali nas práticas, na forma como a gente se organiza, enfim, então vai muito além, né? A gente tem o objetivo de entregar eventos e ações incríveis para a comunidade. Então, ações porque, enfim, tem diversas ali, o programa de mentoria, o Board Sofia, que eu vou dar um pouco mais de detalhe para vocês. Tem o desafio de algumas pessoas terem jornada dupla ou tripla de trabalho, né? Trabalhar os finais de semana algumas vezes. Então, é bem complicado. E, no final, ter 0% de salário. Então, por isso que, nesse momento, eu volto na questão do propósito. Se a pessoa não se conectar muito com esse propósito, se ela não tiver ali por algo maior além do que ela não fica. Porque não é fácil, a gente tem vários desafios e questões ali. O grupo é grande, a gente está procurando cada vez mais trabalhar a melhoria ali para deixar claro as coisas. Mas é isso, assim, se o propósito não for forte para a pessoa, realmente ela acaba não conseguindo permanecer, né? Agora, para dar um pouquinho de transparência, né, vamos chegar aqui nos bastidores, como que nós estamos alcançando esses resultados, né? Então, uma coisa que é importante é ter acordos definidos, né? Então, a gente tem uma ferramenta de gestão visual definida, que no nosso caso é o Trello, a gente tem papéis definidos, a gente tem ferramenta de comunicação, porque é muito comum as informações se perderem, porque um busca uma informação aqui, outra ali, não tem uma ferramenta definida. E como a gente está falando com pessoas, cada um em um canto do Brasil, a gente precisa focar. Então, a gente tem uma ferramenta definida, a gente tem a nossa definição de preparado, né? E a definição de pronto também para liberar os itens do nosso fluxo. E a gente tem objetivos e cadências nas nossas reuniões também bem claras. Então, isso é importante para alinhar as coisas, né? A gente tem alguns papéis, não vou entrar tanto no detalhe, caso alguém tenha alguma dúvida, depois eu posso falar, mas a gente tem um PO ali para apoiar a gente, né, priorizar os itens e trazer qual que conecta mais com o nosso objetivo, em que a gente precisa focar. Recentemente, agora a gente definiu o papel de Agile Master, alguém para olhar o fluxo, acompanhar e ver o que a gente precisa melhorar. A gente tem um papel de social media, que é pareado, né? E a gente tem o OKR Leader, porque a gente também trabalha com OKRs ali. E a gente viu que se não tivesse uma pessoa ali cuidando, trazendo isso, ficava um pouco largado, né? E isso foi do último quarto. Aí, como aprendizado, a gente está aplicando isso agora e os resultados têm sido bacanas, tá? Outra coisa que a gente também tem como prática é ter o passo a passo. Então, a gente tem uma documentação mínima necessária para as ferramentas que a gente precisa. Então, da pessoa ter, né, olhar ali o documento e conseguir se virar também sozinha. Se precisar de apoio, sem problema, pode procurar. Mas, pelo menos, ela ter uma ideia ali, enfim, algo mais educativo para ensinar ela, um onboard, né? A gente
não precisa muito disso, para ela conseguir apoiar nos papéis. Os papéis, eles são rotativos, tá? Então, né, para você ficar a vida inteira ali como PO, enfim, as pessoas vão tendo habilidades diferentes, então isso é muito legal, ainda mais para quem não trabalha com agilidade efetivamente. Nós temos o OKRs, então aqui eu vou compartilhar com vocês os nossos dois. O primeiro é tornar a comunidade Mulheres Agilistas referência, quando o assunto for apoiar mulheres na agilidade. E o segundo objetivo é ampliar a diversidade na participação de mulheres na comunidade. Aqui nós colocamos os Key Results e temos tarefas que a gente coloca no board, que é na sequência, né? Então, tudo está guiado, né? Então, quando é algum objetivo estratégico, quando é social media, quando é evento principal. Então, a gente vai se organizando e dividindo ali. A gente tem também a limitação de WIP, então, para controlar, para ver realmente o que está ali no caminho. Nem sempre acontece, né? A gente sabe que vez ou outra tem alguma questão em particular, mas no geral a gente busca muito atender isso e respeitar, porque foi um aprendizado, que as coisas, né, em algum momento saíram do controle ali, a gente não, vamos organizar a casa, e a gente começou a limitar o WIP. Outro ponto que é importante também, dado que a gente praticamente não viu quase ninguém do time, eu conheci as pessoas aqui de São Paulo, mas é um time que nunca se viu pessoalmente, de maneira geral, ali, pelo menos um 80%. A gente trabalha a questão de feedbacks. Então, a gente começou aqui com o Kudocard, que é uma prática bem legal, mas a gente está trabalhando também, agora que a gente está num nível, né, de maturidade, de interação com o time, trabalhando também feedbacks construtivos, né? Porque muitas vezes é fácil receber um feedback positivo, né? Mas a gente precisa também de um construtivo. Então, isso é uma prática legal, assim como o time, a gente tem amadurecido bastante. Uma coisa bacana que tem nos apoiado muito é que a gente foca demais no nosso público, né? Aquela coisa de ser focado no cliente, ali a gente traz muito isso. Então, os temas escolhidos para os eventos são sempre os mais votados pelo público. Então, aquilo lá, o que é uma dor para o público, o que o público quer ouvir, é isso que nós vamos trazer, né? E a gente também mede isso para ver a questão de eficácia, né? Então, dos eventos que nós já realizamos, a gente tem uma média de 83,7% de percepção positiva do público que participa, tá? E para isso a gente usa o F4P Card, né? Entendendo qual que é o propósito da pessoa, o quanto que ele está sendo atendido, vendo se o propósito que as pessoas estão trazendo está conectado com aquilo que a gente pensou inicialmente. Então, assim, isso tudo para apoiar na questão de não só ser eficiente, né? De ser eficaz, de realmente entregar valor. E agora a gente vai falar sobre resultados, né? Que eu acho que isso é muito importante. A gente tem 9 meses de comunidade, né? A gente já fez até agora 7 eventos, estamos indo para o 8º, inclusive esse mês tem um evento. A gente vai falar sobre agilidade fora da TI. A gente teve mais de 800 mulheres participantes nos eventos, número bem legal. E a gente teve mais de 20 prêmios distribuídos, entre livros, treinamentos, certificações, focado no público feminino, é claro, né? Mas para apoiar as mulheres nessa jornada. Aqui a gente tem algumas fotos dos eventos, eu coloquei aqui até o 6º, mas a gente já teve o 7º, né? Inclusive, no último evento a gente teve 200 mulheres, foi bem legal. A gente agora está experimentando fazer evento ao sábado. Uma coisa bacana é que a gente sempre leva na linha do experimento, tá, pessoal? Então, vamos experimentar? A gente pega, coloca um tempo, entende qual que era a nossa expectativa, vê se está sendo atendida, se tiver, nós continuamos no caminho, se não tiver, a gente adapta. Então, isso foi um feedback que foi trazido pela uma das staffs e a gente, vamos tentar, né? E tá dando muito certo de fazer aos sábados. Esse aqui é uma outra iniciativa, que é o Board Sofia, que é focado em apoiar mulheres na questão de montar trilhas de conhecimento, né? Então, a gente já tem, acho que uns 3, 4 meses com ele liberado aí. Então, desde o início ali da agilidade, passando por XP, Scrum, produto. E é colaborativo, as pessoas vão reagindo ao conteúdo, vão adicionando cards, enfim, é uma forma bem simples, mas justamente para as mulheres terem também esse apoio. E no final também tem uma opção de você dar feedback também, para saber se esse material está realmente atendendo, o que a gente pode mudar. Outra iniciativa bacana que nós tivemos foi o programa de mentoria. A gente teve mais de 600 inscrições ao todo, né? E aí, o que nós fizemos? Nós fechamos a primeira edição, então, estamos trabalhando em lotes pequenos, né? Então, pessoal aqui, nós vamos rodar, né? Primeiro terminar essas sessões, passar a pegar os feedbacks, ver o que precisa melhorar e para a segunda edição fazer melhor, né? Enfim, com base em todas essas sugestões que vão ser trazidas da edição número 1 ali. E aí, já estou quase no final aqui, mas para falar sobre números também, hoje a gente tem 6.700 seguidores no LinkedIn, a gente tem mais de 2.900 no Instagram, a gente tem mais de 1.770 mulheres no Slack, que é a nossa ferramenta oficial de comunicação
ali, enfim, tanto para as staffs quanto para as mulheres da comunidade. E a gente tem mais de 1.600 membros no Meetup, né? Que é também uma ferramenta que a gente usa para os eventos. Aqui tem as redes sociais, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. Então, se alguém quiser seguir, fica à vontade. E basicamente é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, não sei se a gente vai ter tempo, ou se quiser me mandar também pelo LinkedIn, fiquem à vontade. Acho que é isso, Pedro. Legal, Jana, muito bom. A gente tem um tempinho aqui para perguntas, apesar de eu estou controlando aqui, vendo se o pessoal faz alguma pergunta no chat do YouTube ou lá no do evento, né? E até agora a gente não teve nenhuma pergunta. Então, eu vou fazer pergunta minha mesmo. A gente sabe que mulheres agilistas, né? O que você apresentou, a gente sabe que historicamente a gente tem isso na área de TI, né? Eu comentei um dia, inclusive, quando a gente estava batendo um papo lá no nosso grupo dentro do Objective, de que quando eu fiz faculdade, eu entrei na sala, não tinha mulher nem na chamada, né? E realmente a gente precisa mudar esse cenário, porque a área de tecnologia ou a área de agilidade, como você está propondo, perde com essa baixa diversidade, né? Inclusive, só se a gente fizer a distinção entre homens e mulheres, a gente já está perdendo metade da população que poderia estar ajudando. Se a gente pensar em essa diversidade com mais ainda outros cenários, né, de gênero, cor, e assim vai, a gente vai ver que a gente vai estar excluindo cada vez mais pessoas desse cenário e pessoas que poderiam estar colaborando. Eu acho super interessante essa visão de a gente conseguir extrair o máximo com diferentes visões e assim por diante. Conta um pouquinho mais, você apresentou bastante sobre o evento e tudo mais, mas vamos falar um pouquinho desse cenário, assim, de como que a gente valoriza mais essa diversidade e consegue aproveitar essas diferentes formas de atuação aí no nosso dia a dia. Bacana. Um dos nossos QRs ali, conectado com aquela questão do objetivo de diversidade, a gente tem embaixadores da diversidade, né? Então, a gente está propondo ali 5 pessoas. Esse item está ali no nosso upstream ainda, a gente não conseguiu puxar, devido à questão do programa de mentoria, mas é justamente ter representantes, né, para trazer essa questão de diversidade, e, em todos os sentidos mesmo, pensando ali na comunidade. A gente faz isso também até na seleção, tá, das staffs. Então, em alguns momentos a gente foi mudando o critério. Então, a gente viu que estava tendo muito a galera de Sul e Sudeste. Não, a gente quer também a galera de outras regiões. A gente ainda não conseguiu ninguém do Norte e Centro-Oeste a gente também não tem, verdade, Centro-Oeste não temos. Mas a gente, foi um critério, a gente também procurou trazer mais pessoas, né? Então, eu acho que é muito nessa linha, assim, o que a gente pode fazer para ser mais diverso. Outro ponto foi, algumas meninas, até quando a gente conversa, elas comentam que algumas comunidades colocam como pré-requisito que a pessoa conheça de agilidade. Só que tem gente que tem interesse, mas não tem esse conhecimento, né? Já basta muitas vezes as empresas já pedirem, né? 5 anos, sei lá, 10 anos trabalhando com agilidade. Então, a gente tirou isso. Então, o critério foi a pessoa não ser da área. Ou a pessoa então, a pessoa era de tecnologia, mas não trabalhava com agilidade, assim, necessariamente, né? Então, foi esse. Aí, outro que a gente mudou recentemente também foi a pessoa não ser da área de tecnologia. Então, a gente trouxe pessoas de outras áreas justamente para apoiar nesse sentido. E está sendo muito legal, porque as pessoas trazem percepções que a gente, nossa, jamais olharia para isso, né? Então, acho que é bem nesse sentido. Tanto nas staffs, né? As staffs eu acho que é muito importante porque elas estão ali ajudando na tomada de decisão. Igual eu comentei, não tem por exemplo, eu e a Fernanda ali, nós estamos como líderes, nós trazemos ali, vocês executam. Não, todas as decisões são tomadas em grupo, né? Até uma coisa que a gente conversou esses dias é que em algum momento a gente entendeu que precisava mudar a formação do time. Nós trouxemos esse ponto, mas o time não comprou a ideia, a gente falou, beleza, então vamos seguir da forma como tá. Recentemente a gente viu que precisa mudar, o time comprou a ideia, agora a coisa está fluindo, entendeu? Então a gestão é compartilhada mesmo nesse sentido. Então por isso que a gente precisa de opiniões diferentes, né, para trazer perspectivas que às vezes a gente não está olhando, enfim, que a minha vivência, né, enfim, tô aqui no Sudeste, branca, enfim, privilegiada em muita coisa. Então por isso que a gente precisa de times diversos. Olha quem chegou aí, Marcelo Walter. Agora entrou, vai ter que falar com a gente, né, Jana?
Liga a câmera. E aí, Janaína, beleza? E aí, Pedro? O pessoal acho que já vai começar a chegar aqui para a próxima live, mas eu gostei bastante aí, Janaína, da iniciativa aí, parabéns aí. O Pedro comentou agora há pouco, né, sobre essa questão do número relativamente baixo. Eu acho que agora está até aumentando um pouco, mas uma das coisas que o Freire, que vai entrar daqui a pouco aqui na nossa próxima sessão, acho que foi ele que comentou uma vez numa palestra, que nos anos 60, nos 70, a TI era predominantemente mulheres. Não sei se você sabia disso, Janaína, mas Sim. é uma coisa bem interessante. Assim, tipo, a base de TIs foi a partir de um movimento muito forte de mulheres e acabou depois, não sei se perdendo, assim, mas teve um movimento contrário, né? Assim, acabou realmente as mulheres saindo da área mais de tecnologia e e ainda bem que agora está começando a voltar. Eu acho que ainda falta bastante para ter esse equilíbrio. Então, parabéns aí, Janaína, pela iniciativa aí da comunidade. Legal. Eu vi que, na verdade, a área de exatas como um todo, né? Tinha muita mulher, né? E hoje, acho que bem na linha do que o Pedro falou, né? No caso dele, não teve nenhuma mulher, né? Nem na chamada, né? Mas eu vejo que no meu caso, a gente, quando eu estava na faculdade, tinha algumas, aí depois vai passando o tempo, aí chega ali na hora de terminar, sei lá, metade, aí entra no mercado e aí vai diminuindo, entendeu? Então, quantas, depois que chegam no mercado, passou 5 anos, realmente permanece. Então, É isso diminui verdade. muito. É um funil, assim, parece, né? Bem nessa linha. Então, é fazer com que elas se sintam seguras, enfim, que entendam o valor ali, eu acho que é muito importante. E a gente precisa muito do apoio de vocês, tá? É uma coisa que eu sempre falo para as meninas, que a gente não vai sozinha nisso, a gente precisa muito que os homens também entendam e comprem essa ideia e a gente tenha mais times aí diversos. Experiências que eu tive, assim, sempre onde você teve mais mix, né, assim, de gêneros, de estilos, de senioridade, etc. Quanto mais diversidade, melhor o resultado. Não é isso não tem a ver com não, só vamos pegar os melhores ou só os estrelas, etc. Isso é uma questão de a diversidade por si só traz essa melhoria de resultados. Isso é muito bom, excelente mesmo. E por isso tem que ser, eu acho que uma bandeira de todos mesmo. Boa. Não é uma luta, né? Só vai trazer melhoria para todo mundo. Né? Eu concordo que a diversidade já engrandece. E outra coisa também, essa visão de vamos pegar os melhores, o que é o melhor assim para cada um? Teve um estudo que eu achei sensacional, porque tem um preconceito embutido e a gente muitas vezes nem percebe. Né? Eu acho que a Janaína foi muito feliz quando ela falou: a gente precisa de vocês, para a gente inclusive perceber esse preconceito embutido. Teve um estudo que eles fizeram com uma orquestra sinfônica, onde nessa orquestra quem for chegando vai entrando no papo. É assim mesmo. A Melissa saiu, mas podia ter. Teve um estudo numa orquestra sinfônica que eles perceberam que a quantidade de mulheres estava muito baixa. E aí eles foram avaliar o processo seletivo, né? E aí eles começaram a analisar o que não eram selecionadas as mulheres. E aí o pessoal cortou a interação das pessoas que selecionavam com quem chegava para poder participar do processo seletivo. Como era uma coisa voltada para a música, falou assim, tá, vocês não vão ver, vocês só vão ouvir. Vocês só vão ouvir a pessoa tocando e vão dizer se aceitam ou não. E aí o primeiro teste desse experimento continuou muito baixo ainda, a entrada de mulheres. A pessoa assim, cara, mas a gente já bloqueou a visão e tudo mais. E aí eles falaram assim, tá, vamos melhorar mais ainda, vamos deixar só o barulho do instrumento. O que eles perceberam? O impacto da pessoa entrando no auditório para fazer, os entrevistadores, as pessoas que estavam selecionando, percebiam pelo barulho do sapato, se era mulher ou homem. E só a percepção do barulho do sapato já afetava a análise deles, a seleção deles, porque eles já sabiam no subconsciente que era uma mulher, então eles já diminuíam o conceito, por causa desse preconceito embutido. Na hora que eles eliminaram todos os ruídos, todas as possibilidades, as mulheres começaram a ser selecionadas. Ou seja, a gente vai avaliar elas melhores,
basta a gente tirar um pouco desse preconceito também. A gente precisa tirar essas barreiras, né? Legal, professor. Janaína, a Melina acabou de entrar aqui, mais uma mulher aí na TI para representar. A gente vai falar daqui a pouco sobre testes automatizados, deep testing, né? Então a Melina é uma das convidadas. Estamos fechando aqui, Melina, com a Janaína, acabou de apresentar aí a comunidade de mulheres agilistas aí, que ela está ajudando aí no grupo a organizar. Bem-vindo aí, Felipe, Melina, Humberto. Vamos se juntando ao papo já, para a gente já começar a preparar o ambiente para o deep testing, né? Que é o nosso próprio, Isso aí, nosso próximo assunto aqui. Posso só fazer um agradecimento? Queria agradecer pelo espaço. À vontade. Muito importante. Tenho gostado bastante dessa questão que a Object tem trazido, de valorizar esse trabalho, enfim, né, de dar esse espaço para as mulheres, essa voz. Então, queria agradecer e acho que é isso. Obrigada, pessoal.